Fala, turma, tudo certo? É o seguinte, hoje o motivo desse vídeo é para falar um pouco para vocês sobre algumas metodologias de avaliação de aplicação, tá bom? Quando a gente fala sobre a fazer a aferição dessa aplicação, nós temos um equipamento, tá? Que é conhecido mundialmente. E eu estou falando desse carinha aqui, ó, o papel hidrossensível, tá? Que esse meu aqui, pessoal, já pegou um pouco de umidade, ele já nem tá mais tão bom assim. É, isso aqui já vai ser descartado depois desse vídeo, tá bom? Mas qual que é o objetivo desse papel hidrossensível, pessoal? O objetivo principal dele é captar as gotas que são pulverizadas. Pode ser via drone, pode ser via terrestre, pode ser via avião, pode ser o que for, costal, não tem problema. A função principal dele é captar as gotas que são pulverizadas. Então, como que a gente trabalha com ele? A gente coloca ele preso em locais estratégicos na planta, normalmente separando a planta em 3 partes: topo, médio, terço topo, né, a parte mais superior da planta, o terço médio e o terço inferior, ou bacheiro. Por que a gente faz geralmente nesses 3 modais? Para ver se a deposição de gotas está ficando uniforme. Então, na teoria, teria que chegar gotas de cima até embaixo na mesma quantidade. Só que a gente sabe que às vezes não é possível, tem que ser uma aplicação muito perfeita. Por isso que entra a parte de tecnologia de aplicação, técnica, produto e equipamentos adequados, tá bom? Mas qual que é o que eu queria explicar para vocês? A metodologia do papel hidrossensível, ela é amplamente utilizada, tá? Hoje nós temos equipamentos que eles escaneiam esses papéis e eles nos conseguem fornecer informações muito importantes, tá? Quais são essas informações importantes? Vamos lá. Quando você dimensiona uma aplicação, seja ela de barra, de avião ou o foco do nosso canal de drone, você vai lá, por exemplo, no drone e coloca no controle: eu quero uma gota de 300 micra. E aí você espera que aquele bico formate aquela gota com 300 micra. Por quê? Porque pela sua análise, uma gota de 300 micra vai ser mais adequada à sua aplicação. É claro que, pessoal, a gente já explicou em treinamentos, tá? A importância da teoria da gota, aonde usar uma gota mais fina, aonde usar uma gota mais grossa, por que é importante conhecer essa teoria da gota. Mas vamos supor que vocês já conheçam tudo isso e dimensionaram que quer uma gota média ali, 300 micra. E como é que vocês vão saber se essa gota que está chegando lá na planta é uma gota de 300 micra? Considerando, pessoal, tem alguns detalhes, tá? Quando a gota sai do bico, ela perde um pouco de volume, tá? Então ela perde um pouco do tamanho dela. O papel hidrossensível nem sempre capta como eu posso dizer assim, o tamanho real dela, tá? Às vezes pode ter uma pequena variaçãozinha, mas é bem aproximado, tá? É o que a gente tem de melhor hoje para fazer uma aferição. E aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui agora o resultado de uma análise de um papel hidrossensível, para vocês verem os parâmetros que essa análise nos entrega e quais são os parâmetros mais importantes que você tem que levar em consideração, tá bom? Então, pessoal, eu estou aqui com esse papel, tá? Na verdade, antes de mostrar o papel, eu queria mostrar essas informações aqui para vocês, tá? Por quê? Para vocês entenderem tudo que é informado lá. Então, primeiro, DM é o diâmetro médio, ao qual refere-se à média dos diâmetros de todas as gotas coletadas, tá? DV05 refere-se ao diâmetro mediano volumétrico, o diâmetro volumétrico médio, é o qual é o diâmetro da gota que divide pela metade o volume do líquido aplicado. Ou seja, pessoal, vamos supor que vocês aplicaram 10 litros por hectare. Você vai ter um DV05 ou um diâmetro mediano volumétrico. Esse DV05 ou o DMV, ele vai dividir a quantidade total de calda que vocês aplicaram em duas, tá? Então, ou seja, vai ter 5 litros de calda quebrado em gotas menores que aquela e 5 litros em gotas maiores que aquela. E esse é o principal fator que a gente avalia, tá, pessoal? Aí nós temos o DV01, que indica 10% do volume aplicado está em gotas menores que aquele diâmetro.
DV09, que indica que 90% do volume aplicado está em gotas menores que esse diâmetro. E para que a gente usa eles, esses dois? Porque, pessoal, com isso a gente consegue saber a variação que nós temos de gota para medir a uniformidade, tá? Aí temos o DVM, que é o diâmetro volumétrico médio, ao qual é o diâmetro que possui o volume médio de todas as gotas. DMN, que é o diâmetro numérico médio, ao qual é o diâmetro de gota que divide o conjunto total de gotas. Aí nós temos o FD, que é um fator ou coeficiente de dispersão, o qual é a relação entre o DVM e o DNM, que define a uniformidade da gota, tá? Quanto mais estreito ou próximo a 1 for a relação, é maior a uniformidade e o tamanho da gota, tá bom? E temos também o AR, que refere-se à amplitude relativa, que é o valor que surge da relação entre o DV09, 01 e 05. Quanto menor for esse número, menor a variação que existe entre o tamanho das gotas e seu espectro de pulverização. Hoje nós estamos aqui com o DJI Agras T70P, que a gente estava ministrando treinamento, e agora eu queria fazer uns comentários com vocês. Esse drone nós estamos agora em junho de 2026 e esse drone foi lançado pela DJI em mais ou menos agosto de 2025. Então agora a gente conseguiu trabalhar uma safra com ele, conseguimos ter dados de rendimento operacional com ele. Já estava até conversando com alguns pilotos que estavam trabalhando aqui com a gente. O pessoal comentou, passou até alguns dados bem interessantes. Eu vou mostrar alguns componentes dele que chamam bastante atenção para a parte de tecnologia de aplicação. E aqui, pessoal, a gente também aproveitou essa oportunidade para fazer alguns testes de tamanho de gota e taxas de aplicação, para a gente conseguir avaliar a cobertura, a quantidade de gotas por centímetro quadrado e ver como é que funciona a deposição de gotas para esse equipamento. Então, pessoal, acompanha com a gente o vídeo que a gente vai explicar certinho para vocês. Pessoal, aqui falando do sistema de propulsão do equipamento, tá? Nós temos as hélices, motores e o ESC. Aqui, galera, um grande diferencial do T70 é que a DJI implementou esse sistema de balancing, tá? O que, pessoal, assim, comparado com o T100, que foi outro equipamento lançado no mesmo, na mesma época, esse drone ele parece uma agilidade muito maior. E um detalhe importante que eu tenho observado é que esse sistema também é implementado nos sistemas da Shag, o que traz uma sensação de que esse sistema de balancing tenha deixado a aeronave um pouco mais ágil, tá? Outro ponto importante, pessoal, é que a DJI mudou o sistema de bicos, tá? Então eu fiz um vídeo aqui, depois eu vou mostrar por dentro desse componente, tá? Mas mudamos o tamanho do bico, por isso, mudamos o formato do bico. Por isso que depois eu vou mostrar para vocês a tecnologia de aplicação por conta dele, tá bom? E aí, pessoal, a bateria foi para a parte central do equipamento, para a distribuição do peso, tá? E o outro diferencial é que esse equipamento ele já trabalha com um sistema de boia, de medidor de capacidade do tanque, tá? De ultrassônico, hipersônico. E aqui nós temos uma boia também de nível de mangueira, tá bom? Então, nesse caso, o medidor de volume de cauda está dentro do tanque, está aqui, é um hipersônico, tá bom? Nós temos agora um conjunto de bombas mais potente, tá? Agora nós trabalhamos com bombas de 24 litros por minuto, tá bem? Que são bombas um pouco melhores, apresentam uma taxa de aplicação maior, o que permite o equipamento trabalhar com velocidade mais alta. Temos aqui uma luz para operações noturnas. O FPV dele agora é aquele FPV que não tem gimbal mais, tá? Ele é um FPV 360 que eles falam. E aí, pessoal, aqui na frente nós temos a visão binocular e o sistema de radar do equipamento. Pessoal, eu estou aqui com alguns papéis hidrossensíveis, tá? E eu queria mostrar para vocês. Aqui nós temos uma aplicação, tá? Todos esses papéis foram a mesma aplicação, só com o drone DJI Agras T70P. Então aqui nós temos uma aplicação de 5 litros por hectare com gotas de 500 micra. Aqui a mesma aplicação, só que com gotas de 250 micras. Aqui nós temos gota de 500 micra com 20 litros por hectare. Aqui nós temos uma aplicação
de 20 litros por hectare com gotas de 250 micras. E aqui nós temos, nesses dois cenários aqui, ó, gotas de 500 micras com aplicação de 10 litros e aqui 10 litros com 250 micras. Todos esses papéis, pessoal, foram feitos somente com água, tá bom? E o que a gente pode perceber, pessoal? Primeira coisa que assim, visualmente, tá? Depois a gente vai escanear esses papéis e eu vou mostrar o resultado para vocês. Uma coisa que eu sempre reforço. Claro que esse teste foi feito somente com água, então é um pouco complicado. Se a gente tivesse usado um produto, um adjuvante, alguma coisa, tudo totalmente seria totalmente diferente, tá? Isso tem que deixar registrado. Mas olha a quantidade de gotas, pessoal, finas que foram formadas. Então, às vezes a gente tenta trabalhar com gotas mais grossas para evitar a deriva, mas mesmo assim esses bicos rotativos eles acabam entregando gotas finas também. Olha aqui na aplicação de 20 litros por hectare, ficou mais nítido, ó, a diferença. Então tem gotas grossas, mas também muitas gotas finas, tá? E aqui a aplicação com 10 litros por hectare, isso aqui está até dando uma manchada. E aí... E agora, turma, eu vou mostrar para vocês o escaneamento desse papel, tá? Então aqui, ó, para vocês entenderem, essa aqui foi a aplicação de um T70, tá? Com 20 litros por hectare, com gotas de 250 micra no controle. Teste feito somente com água, tá, pessoal? Isso é muito importante também. Quando a gente faz os testes somente com água, tende a dar uma pequena variação. Quando a gente tem o produto, ainda mais por conta da concentração do drone, as gotas ficam melhor formatadas. Aí você pode usar adjuvantes também, que vão melhorar a quebra das gotas e tudo mais. Mas olha aqui. Então aqui, ó, DM, que é o diâmetro médio, 129, DVM, 173. E olha aqui, pessoal, o DV05, que é aquilo que a gente falou, que seria o diâmetro médio que divide o volume total aplicado. Seria 264, tá? Então, como a gente esperava uma gota de 250, não ficou tão fora, tá? Só que o que acontece, pessoal? Olha aqui o FD, que é o fator, aquele coeficiente de dispersão. Ficou um pouco alto, esse valor tinha que ficar mais próximo de 1. Então, quer dizer que a gente tem uma variação muito grande. Por quê? Olha aqui, DV01 nós temos gotas de 127 e DV09 415. Então, isso mostra para a gente uma desuniformidade muito grande na quebra de gotas, tá? E o AR aqui está com 1.1, tá bem? Aqui, pessoal, pela quantidade de gotas que ele absorve, ele coloca um volume estimado. Isso aqui acaba que às vezes não é muito real, tá? Agora, isso aqui, ó, é um fator importante para nós, além do DV05, que é o quê? A quantidade de gotas que nós temos por centímetro quadrado. E é isso mesmo, tá, pessoal? Se você desenhar 1 centímetro quadrado aqui nesse papel e fazer a contagem, ele vai ter aproximadamente 73 gotas por centímetro quadrado, tá bom? E aqui, ó, eu tenho um outro cenário, aqui ele colocou uma tarjinha vermelha, por quê? Porque eu coloquei lá na hora de fazer scanner que eu queria para fungicida de contato. E com isso, pessoal, ele já automaticamente estipula quantas gotas teria que ter por centímetro quadrado. E aqui a gente não atingiu o mínimo, que era 70 gotas por centímetro quadrado. Então ele coloca vermelho, mas 62 gotas por centímetro quadrado é muito bom, tá? Principalmente na aplicação com drone. 20 litros, 500 micra, tá? Então aqui, ó, esse aqui, pessoal, é um detalhe importante. Olha aqui, era para ser gotas de 500 micra, mas olha nosso DV05. Ficou muito baixo, ficou quase metade do que era para ser. E aqui, ó, mas no entanto, a dispersão aqui, ó, entre o DV01 e o DV09, olha aqui, 0,8. A nossa uniformidade de gotas ficou melhor quando a gente colocou no bicotativo para uma aplicação com gotas maiores, tá? Então, pessoal, de novo, foi um teste feito só com água. É só para mostrar para vocês os parâmetros que devem ser analisados, como eles são disponíveis. Aqui embaixo, esse aplicativo aqui, ele também dá um gráfico da deposição de gotas, quantas gotas tiveram em cada uma das etapas, tá? Isso acaba sendo bem legal aí para vocês fazerem umas análises, tá bom? Lembrando, pessoal,
o que a gente sempre gosta de reforçar? Que, normalmente, o papel hidrossensível, ele mascara um pouco a aplicação de drone. Por quê? Porque, pessoal, muitas vezes a gente trabalha com pouquíssimo volume de água, pouquíssimo. Então, eu queria mostrar para vocês esse outro carinha aqui, ó, tá? O espelho. O espelho, pessoal, apesar de não termos metodologia para avaliar o espelho, tá? O espelho se mostra uma excelente ferramenta do dia a dia. Aqui hoje acompanhando uma aplicação em pastagem para testar nosso adjuvante, o Falcon Ultra. E pessoal, lembra que eu falei para vocês dos espelhos? Então, legal, ó, peguei 3 espelhos. Olha aqui para que a gente usa o espelho. Olha a uniformidade das gotas no espelho, pessoal. Então, a gente usa o espelho, porque, pessoal, é uma metodologia um pouco mais barata, tá? E ele consegue captar melhor, ó. Eu só queria testar a uniformidade da deposição de gota, ó. Então eu espalhei eles ali durante a parte de aplicação e agora eu vou lá e avalio para ver se está chegando de maneira uniforme as gotas, ó. Olha que legal. Então, pessoal, esse é o nosso adjuvante, o Falcon Ultra, que ele é a base de óleo vegetal, tá? E ele tem característica antideriva, protetor de gota e espalhante, tá bom? Olha que legal. Deposição de gotas. Se realmente está chegando gota no alvo conforme a gente precisava. Ah, Victor, mas eu não consigo escanear o espelho. Pessoal, isso é um problema. Mas o espelho, ele não mascara a aplicação. Se realmente caiu gota ali, elas vão ficar todas marcadas no espelho. E isso é muito positivo. Porque, pessoal, várias vezes eu já fui fazer apresentações que o papel hidrossensível deixou a gente na mão. E se não fosse o espelho, a gente não ia conseguir mostrar que a gota do drone estava chegando lá. Eu vou colocar alguns vídeos para vocês, onde a gente mostra melhor essa técnica na prática, tá bom? E, pessoal, esse é um vídeo assim bem claro e só para reforçar a importância de fazer essas aferições. Não confiem de olhos fechados no tamanho da gota que vocês programam no aplicativo. Por quê? Porque essa gota, pessoal, ela varia de diversas formas. O produto que vocês utilizam na cauda pode impactar, o adjuvante que vocês utilizam pode impactar, o desgaste do bico pode impactar. Então, sempre que vocês, se possível, façam uma aferição dessa aplicação. Por quê? Pessoal, a gota é um dos aspectos mais importantes. A gota tem que atingir o alvo na concentração correta, da maneira correta, para que ela seja absorvida e ela tenha a eficiência biológica dela. Então, é sua responsabilidade garantir isso, tá bem? Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários pra gente. Obrigado.